Antena 1. Sua saúde. De acordo com um estudo feito por italianos e britânicos, um tipo de formiga que cultiva fungos pode auxiliar a solucionar uma das questões mais debatidas da medicina, a resistência aos antibióticos. Agora, o método inspirado nos pequenos animais vai passar por um longo período de testes. Serão realizados experimentos em laboratórios e ensaios clínicos. Antena 1 e sua saúde, com o Dr. Dante Senra. Muitas pessoas investem expectativas e dinheiro, é claro, nesses suplementos que prometem emagrecimento e músculos rapidamente, mas pode levar a problemas cardíacos, renais e até no fígado, principalmente quando são consumidos sem qualquer acompanhamento profissional especializado. A pessoa ingere sem saber exatamente o que está consumindo e sem adequar às suas necessidades ou eventualmente às suas patologias como diabetes e hipertensão. Dessa forma, é preciso estar atento principalmente à sobrecarga de sódio e de carboidratos contidos nessa substância. Há quem imagine que, por serem encontrados facilmente em sites e lojas, os suplementos estão liberados para o consumo, o que não é verdade, eles precisam ser autorizados pela Anvisa. Entretanto, nos Estados Unidos, o FDA, órgão regulador de alimentos e remédios, não exige que suplementos sejam regulamentados da mesma maneira que remédios, o que pode ser um verdadeiro problema. Esta falta de regulamentação pode levar fabricantes a fazer recomendações incorretas e divulgar nas embalagens efeitos que não foram comprovados. Além disso, em comparação com produtos que passam por um rigoroso controle, os suplementos são pouco estudados. Assim, amigo, mais seguro e saudável é trocar os suplementos por uma alimentação balanceada, de preferência orientada por um profissional e de acordo com seus exames médicos e bioquímicos. Já imaginou poder fazer um exame de sangue em casa e receber o resultado em até 25 minutos via SMS e e-mail? Essa é exatamente a ideia de uma startup que já está atuando em Curitiba, no Paraná. Para isso, é necessário baixar um aplicativo e agendar o atendimento. Depois, a coleta é feita por um profissional de saúde que leva um mini laboratório até a residência do cliente. A empresa pretende expandir o serviço e, se tudo der certo, chegar à capital paulista. Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram e patentearam um método que combate a epilepsia. O trabalho é feito por meio de pulsos elétricos. A técnica é capaz de evitar a crise antes que ela aconteça. Pode ser uma alternativa em relação à cirurgia e ao tratamento da doença do tipo refratária, caracterizada por ser mais difícil de controlar. Antena 1 e sua saúde. Na moda, os ácidos graxos ômega 3 são tipos de gorduras chamadas poliinsaturadas e também chamadas essenciais, porque muitos deles não são sintetizados no organismo e devem ser consumidos sob a forma de gorduras. A ingestão do ômega 3 é benéfica sim ao organismo, pois auxilia na diminuição dos níveis de triglicérides e do colesterol ruim, chamado LDL, enquanto pode favorecer o aumento do bom colesterol, que é o HDL. Possui ainda importante papel em alergias e nos processos inflamatórios. O ômega 3 traz ainda outros benefícios como aumento na proteção do seu sistema imunológico, diminuição da pressão arterial e prevenção e combate a doenças cardiovasculares. Entretanto, não necessariamente precisam ser suplementados com comprimidos se você for atento à sua alimentação. Eles podem ser encontrados nos peixes de água profunda, como salmão, atum, bacalhau e cação. Também em óleos extraídos de soja, de girassol, de milho e em alguns vegetais em quantidades menores, como brócolis, rúcula, couve e até espinafre. Ainda para aqueles que buscam alimentos saudáveis e funcionais, a semente de linhaça conquista cada vez mais adeptos, pois além de possuírem grandes quantidades de ômega 3, também possuem boas quantidades de ferro, fibras e vitamina B6. Portanto, o que precisamos mesmo é atenção na nossa alimentação diária e não de suplementos. As novas recomendações nutricionais publicadas nos Annals of Internal Medicine estão causando bastante polêmica. As diretrizes dizem que os indivíduos não precisam comer menos carne vermelha e processada para se manter saudáveis. Mas estudos anteriores já vinculavam esses alimentos a condições como doenças cardíacas e câncer. Muitos especialistas recomendam, inclusive, uma dieta amplamente baseada em vegetais. Na Europa e nos Estados Unidos, uma revisão indicou uma substância potencialmente cancerígena em medicamentos de ranitidina. Aqui no Brasil, a Anvisa chegou a suspender a importação do insumo para o medicamento de uma empresa indiana. A CVS, maior rede de farmácias dos Estados Unidos, inclusive, parou de vender o medicamento Zantac, bem como sua versão genérica utilizado para azia. Antena 1. Sua saúde. Mais informações com o Dr. Dante Senra, cardiologista em PhD pela Universidade de São Paulo.
A osteoporose é definida como a perda acelerada da massa óssea que ocorre ao longo da nossa vida. Essa doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. Estima-se que a proporção da osteoporose seja de 6 mulheres para um homem a partir dos 50 anos e de 2 para 1 acima de 60 anos. 10 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. A cada ano ainda ocorrem 2,5 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose no Brasil. Possuem maior risco para desenvolver a osteoporose as mulheres pós-menopausa e os homens com níveis baixos de testosterona, indivíduos da raça branca, pessoas magrinhas e pequenas que tiveram menopausa precoce, que possuem história de fraturas na família, que possuem doenças graves ou que utilizaram cortisona por longos períodos. Sedentários e tabagistas também entram nesse grupo. A osteoporose é uma doença silenciosa, isto é, raramente apresenta sintomas, antes que aconteça a sua consequência mais grave, que é a fratura óssea. O risco de desenvolver a doença pode ser reduzido se medidas como uma alimentação rica em cálcio, manutenção de uma atividade física e aporte adequado de vitamina D foram proporcionados ao longo de sua vida. Assim, amigo, procure seu médico para um diagnóstico precoce, uma vez que os tratamentos atuais costumam ser bastante simples e eficazes. Autoridades de saúde da Inglaterra estão pensando seriamente em tornar a vacinação obrigatória para todas as crianças que frequentam a escola. Alguns especialistas sugeriram que essa pode ser uma maneira de lidar com taxas decrescentes de imunização e aumento de doenças como sarampo. No Brasil, a doença também preocupa. A maior parte dos casos confirmados está concentrada no estado de São Paulo. Em seguida, estão Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Antena 1 e sua saúde. Hoje vamos falar sobre os alimentos orgânicos. Será que sempre compensa consumi-los? Consumir alimentos livres de agrotóxicos ainda é um tabu na mesa do brasileiro. Além dos preços altos, que ainda pesam no orçamento, existe o problema da falta de variedade dos produtos orgânicos pelos supermercados. Mas os alimentos são sim mais saudáveis e saborosos, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos. Sua produção respeita o meio ambiente, evitando a contaminação do solo, água e vegetação. Por serem produzidos em baixa escala e terem um tempo de colheita superior aos plantados com produtos químicos que agilizam o crescimento e combate às pragas, os alimentos orgânicos são bem mais caros. Mas quando o foco é a segurança alimentar, há diferenças mesmo entre os agrotóxicos. Alguns podem valer mais a pena do que outros. Frutas, verduras e legumes mais sensíveis a ataques de pragas como tomate, morango e alface, ou produzidos fora de época, costumam receber altas doses de agrotóxicos. Alimentos com fibras finas, como o mamão e a maçã, também podem ser arriscados porque os pesticidas chegam às suas polpas. Já os grãos produzidos em larga escala, como arroz, feijão e café, geralmente não têm resíduos químicos acima do permitido. Eles foram mais estudados e a aplicação de agrotóxicos costuma ser mais criteriosa. Plantas rústicas adaptadas ao nosso clima, como a mandioca e a batata doce, não recebem muito pesticida e por isso pode não haver grande vantagem para a saúde no consumo desses orgânicos. Como vem, depende do alimento, pode ou não existir vantagens, mas lembre, eles não podem ser consumidos sem lavar, não fazem perder peso e não aumentam ou diminuem o risco de intoxicação alimentar. Sobrecarregar o cérebro com exercícios físicos ou mentais pode diminuir a capacidade de atrasar a autossatisfação de uma pessoa. E isso pode levar a más escolhas nos hábitos alimentares, autocuidado e finanças. Essa foi a conclusão de um novo estudo publicado na revista Current Biology, com atletas de elite. Antena 1 e sua saúde, com o Dr. Dante Senra. A diferença entre os alimentos diet e light está na quantidade permitida de um determinado nutriente. O diet, por exemplo, é isento de algum nutriente, independente do número de calorias. O light deve apresentar uma diminuição mínima de 25% do nutriente em questão e ter 25% menos calorias em comparação com o alimento original não light. O alimento zero é semelhante ao diet, onde se exclui 100% de um ou mais nutrientes, tipo zero gordura ou zero açúcar, e geralmente vai acompanhado de uma grande redução calórica. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram que ao ingerir um alimento adoçado artificialmente, no qual a doçura continua igual à versão original, mas com uma quantidade de calorias bem menor, o metabolismo desacelera e não registra a dose ingerida. Ao longo de nossa evolução, nosso cérebro aprendeu que a doçura sinaliza energia. Portanto, quanto mais doce, maior energia ou calorias um alimento fornece. Quando esses dois fatores não estão juntos, o cérebro fica confuso, achando que tem menos calorias para queimar do que foi ingerido de fato. Os resultados mostram que há um desencontro entre a doçura e a quantidade de calorias, o que geralmente acontece nas bebidas ou alimentos diet. As calorias falham ao desencadear o metabolismo do corpo.
Observou-se também que os circuitos de recompensa do cérebro não registram o consumo de calorias, o que poderia levar uma pessoa a comer mais do que o necessário. Além disso, alguns alimentos ditos diet podem ter altos valores calóricos, como é o caso do chocolate na sua versão diet, utilizados por diabéticos, onde o carboidrato é substituído por gordura, o que os torna tão ou mais calóricos do que o não diet. Assim começamos a entender por que, apesar de só utilizarmos alimentos diet, o peso insiste em não reduzir. Antena 1. Sua saúde. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.